Salve, salve, galera do Imersão Podcast! Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa playlist aqui de grandes testemunhos. Estou aqui nessa noite com o pastor Ezequiel Palazzi. Seja bem-vindo, pastor Ezequiel. Pode Senhor, meu amigo. Pode Senhor. Bom, Diego. Muito bom estarmos aqui nesta programação tão abençoada. A todos os amigos também que vão estar acompanhando aí essa entrevista aqui. Creio que vai ser uma benção e muito edificante. O bate-papo, né, pastor? Sim. O senhor é muito bem-vindo aí. Fique à vontade. Eu sempre falo para os convidados, aqui é como se fosse a mesa da minha casa. O senhor tem liberdade para sentar, conversar, gente. O que eu falaria na mesa da minha casa com relação à comunhão, né, a troca de ideias e tal, aqui é a mesma coisa, tá bom? Então pode ficar à vontade e nós vamos tentar edificar quem tá do outro lado da tela ali nos assistindo, tá? Então, antes de começar, só quero agradecer a Fitcar Veículos pelo patrocínio de sempre, o apoio para o Imersão Podcast aqui acontecer. Na sua tela tá passando agora um vídeo informativo, tá? Tem o telefone, o site da Fitcar, procura lá, galerinha, procura o Rafael, o Adriano, o pessoal da equipe de vendas, que eles vão te atender com qualidade, um pós-venda de qualidade, veículos com laudo cautelar, e você vai sair satisfeito aí e vai ser abençoado com o seu veículo novo. Pastor Ezequiel Palazzi. É isso então. Me conta quem que é o Ezequiel Palazzi, pastor. Bom, falar da gente eu acho que é um pouco difícil, né? Mas Ezequiel Palazzi, hoje sou casado, né, com uma Dayara, pai da Helena, da Valentina, servo de Deus também. E falar de mim eu tenho mais dificuldade, né? Eu gosto mais de falar de Jesus, né? Falar bem das pessoas, mas sou essa pessoa, né? Pessoa simples, sempre aberto para novas amizades também, e estamos aí servindo a Deus com alegria. Amém. Quantos anos agora, pastor? Eu estou indo para 36, né? Agora dia 26 de agosto. Tá Olha chegando aí o nosso aniversário, né? Prepara a festa aí, congregação. Prepara a festa, o bolo e os presentes é bom também, né? Exatamente. Mas é bênção de Deus. 36 anos, estamos caminhando aí. Amém. Pessoal, chamou a atenção para mim aqui, o pastor Ezequiel, esse livro que ele escreveu aqui, ó, O Sonho do Homem e o Chamado de Deus, pastor Ezequiel Palazzi. E aqui conta a história do senhor que era um jogador e virou um pastor. É isso? Sim. Foi dos gramados pros púlpitos, né? Olha aí que beleza, hein? Esses nomes escritos é outra coisa aqui. Pode trazer o microfone mais pra cá, se o senhor quiser encostar na mesa, fica à vontade, pastor. Tá em casa aqui. Bem confortável. Conta pra gente um pouco dessa história, como é que funcionou. A gente tá nessa série aqui de grandes testemunhos. E é uma fase, pastor, assim, da vida que é complicada. Eu falo como jovem, tá? A gente, quando tem que se decidir por alguma coisa, né? Se decidir pelo sonho que às vezes você tem e o chamado que você tem, né? Como que funciona a história desse livro aqui? Como é que começou o Ezequielzinho pequenininho, com o sonho que todo moleque tinha de ser jogador de futebol, talvez, né? E como é que chegou até o final aqui do livro? E depois, pessoal que quiser a história inteira, é só comprar o livro, tá? Hoje é só um belisquinho pra vocês aí. Fica à vontade, pastor. Então, irmão Diego, é uma história assim que eu tenho muita alegria quando eu começo a lembrar, né, da história do começo até onde hoje Deus nos proporciona estarmos, né? Como o título do livro diz, né, O Sonho do Homem e o Chamado de Deus, conta um pouco daquilo que eu almejava para minha vida e no meio do caminho aquilo que Deus tinha, né, preparado para nós. E desde criança, na verdade, a gente nasce ali na periferia, vai para a escola, né, chega em casa e alguma coisa você vai praticar ali no seu dia a dia. E uma das coisas que era fonte de recursos, né, que nos trazia alegria no nosso dia a dia era pegar uma bola e sair correndo com ela ali na rua de terra, rua de asfalto. Não precisava nem ter uma chuteira ou um bom tênis, né? Descalço mesmo, na maioria das vezes. Diz que descalço a gente fica um pouco mais habilidoso, não sei se isso é verdade. É cultural brasileiro jogar descalço. E tudo começa, na verdade, numa brincadeira, né? Como a maioria das crianças, né? Que no seu dia a dia ali começa brincando. E com aquela brincadeira vai começando a despertar, né, algumas possibilidades, né? E na minha vida foi assim também. Gostava de brincar de bola na rua, em casa, na escola, no quintal, na sala de casa, às vezes
com aquele risco de quebrar alguma coisa da mãe, do pai, né? Mas faz parte também. E com o dia a dia brincando ali de bola, aí o pessoal começa a comentar, né? Porque no futebol tem aqueles que são o que o pessoal escolhe para estar no time e aquele que ninguém quer que esteja no time, né? Exatamente. E aí você vai mostrando alguma habilidade, fazendo um gol um pouquinho mais bonito, um drible, alguma coisa mais ou menos dentro desse perfil. E aí foi mais ou menos dentro dessa característica que começou a nascer uma semente ali desde os 8, 9, 10 anos sobre possibilidades futuras que era ser aí um futebol poderia ser uma possibilidade de futuro ali para minha vida, né? Então começa tudo numa brincadeira e na minha vida foi desse formato aí, começar através de uma brincadeira. Natural aqui de Campinas mesmo, o senhor? Natural de Campinas, até onde a gente nasceu, é onde eu moro até hoje, né? Que é ali no Jardim Paranapanema. Opa. E estamos ali nesse período de 35 anos. E dando sequência, né? A partir ali dos 10, 11 anos, eu fui procurar uma escolinha de futebol, né? O pessoal entra numa escolinha, que a escolinha de futebol, ela aperfeiçoa, né, as técnicas ali, os Fundamentos, né? fundamentos. E aí foi que eu comecei a partir ali dos 11 para 12 anos, que eu entrei na primeira escolinha de futebol, né, que futuramente também seria o clube que eu jogaria profissionalmente, que foi na Ponte Preta, né, a escolinha de futebol ali na Paineiras, que até hoje tem. E ali foi a minha primeira escolinha de futebol, onde eu fiquei ali por volta de um ano e meio ali, dando ali os primeiros passos dentro da escolinha de futebol da Ponte Da Preta. ponte mesmo, a oficial. Isso, Uhum. oficial. Ali é um clube ali da própria associação, Ah, né? tá. E ali foi onde eu dei meus primeiros passos dentro de uma escolinha de futebol. E aconteceu algo interessante, né? Que um certo dia eu estava até indo para a escolinha de futebol da Ponte Preta e passei e vi um folheto no chão, apresentando uma nova escolinha de futebol que estava chegando em Campinas, que era a escolinha do São Paulo Futebol Clube, aqui no FEPASA, né? E aí eu olhei aquele folheto ali, eu procurei saber onde que era. E aí eu tive que trocar de clube. Com quantos anos na época? Eu estava ali na fase dos 13 anos já. Foi ali no ano de 2001, mais ou menos, né? Para 2002, eu estava com 13 anos. Aí eu saí da Ponte Preta e fui para a escolinha do São Paulo nesse Legal. ano de 2013, onde eu fiquei também aproximadamente um ano e meio na escolinha do São Paulo. Aí nessa época da escolinha do São Paulo, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem lá para o Rio de Janeiro, na Granja Comari, em Teresópolis, né? Onde normalmente a seleção brasileira, quando Treina, está né? em pré-temporada, eles treinam lá, e a seleção feminina estava lá na época, né? E aí eu tive a oportunidade de conhecer Teresópolis no período que eu estive na escolinha do São O Paulo. senhor com 13 anos faz 20 anos atrás. Faz 20, 23, né? 23, né? Não 23 tinha Marta, já tinha anos. Marta já. Já tinha. Feminina. Eu acredito que ela estava iniciando ali, aparecendo no Formiga profissional, já tava né? lá, com certeza. A formiga Que a já formiga já deve. A formiga foi é famosíssima. incansável, né, a formiga? Incansável jogar bola demais. Mas por que, assim, naquela época já tinha esse negócio de peneira? Como é que era? Que o senhor entrava na escolinha? Ou você pagava? Ou- Tinha. Então, por estar ali dentro, você começa a conhecer mais do mundo mesmo do futebol, né? Qual que é a realidade que o mundo do futebol oferece, né? As possibilidades, as dificuldades também que existem. E já tinha muita peneira. E aí na escolinha do São Paulo, né, na época que eu estava, tinha uma mensalidade que pagava para poder fazer parte da escolinha. E o que me fez, né, sair da escolinha do São Paulo na época é que a mensalidade ela não estava. Meu pai, né, normalmente que custeava tudo, ele não estava conseguindo pagar, né, a mensalidade mais para mim dar continuidade na escolinha do São Paulo. Aí eu vi uma possibilidade de estar saindo de lá depois de um ano e meio. E aí eu saí, né, na época da escolinha do São Paulo
E aí foi aonde foi apresentado para mim, o meu primo de Indaiatuba, ele estava num projeto em Campinas que chamava Projeto Folha Seca. Esse era um projeto onde não tinha custo, né, para poder fazer parte dele. E o pessoal que estava lá na época eram empresários, ex-jogadores. Aí eles selecionavam atletas, deixava lá com eles treinando, e eles tinham contato com clubes. Aí de repente um clube ligava para eles, eu preciso de um atacante de 15 anos. Aí se tivesse lá, ele mandava para fazer o teste no clube. Preciso de um meio de campo. Então eles tinham de todas as idades lá entre assim 14 até 18. E Base quando inteira, né? precisava a base inteira, eles enviavam para poder fazer ali a peneira e ali a possibilidade de entrar ou não dentro de um clube. Aí foi quando eu saí, né, da escolinha do São Paulo e entrei lá, né, nesse projeto aí, que era o projeto Folha Seca, o nome, que treinava ali na escola Culto à Ciência ainda na época ali, né? Aí foi a minha entrada lá nesse projeto Folha Seca. Com 15, 16 já. Aí nessa época eu estava com 14 anos, exatamente 14 anos. Entrei ali no comecinho do ano de 2003, com 14 anos. E aí não demorou muito para mim ser levado a um primeiro clube meu, né? De formação de base. Foi 4 meses depois, praticamente. Surgiu uma peneira na Ponte Preta, na época, em 2003. Aí eu fui. E peneira, a peneira, ela é bastante assim, tem bastante disputada, né? Pela quantidade de jovens que estão lá, né? Querendo aquele sonho, aquela possibilidade de se tornar um atleta, né? E aí foi quando eu fui para peneira lá em 2003. Aí fiz o treino, né? Acabou o treino. Aí vem aquela expectativa, né? Da resposta que vai vir. Aí acaba o treino, todo mundo sentadinho lá e É na hora, né? conversa lá o treinador, o preparador físico, a comissão técnica. Aí eles vêm com a prancheta na mão, a caneta e anuncia, né? Amanhã você volta, né? Você, se a gente precisar, a gente liga, dificilmente vai ligar. Ah! Essa história aí Nunca ligou, nunca nunca ligaram. ligou, nunca ligou. Perdeu o número, às vezes, né? É, Perdeu o né? número. E aí, nessa seleção, né, dos atletas que ficariam, meu nome foi mencionado, né, para poder retornar no dia seguinte. Então, foi assim um dos dias que quando eu trago na memória assim toda a época que eu vivi quando se fala de futebol, né, momentos que me produziram alegria. E esse dia foi um daqueles dias que eu não vi a hora de chegar em casa, né, contar lá pro meu pai, principalmente, que sempre investiu aí Eles apoiavam muito. apoiava muito. E meu pai, principalmente, né? Meu pai, ele já fez muitos sacrifícios, né, para mim poder chegar lá, né, e se tornar um atleta de futebol. Meu pai, na época, para ter uma ideia, né, isso foi um pouquinho mais para frente, mas ele ganhava um salário de aproximadamente R$ 900 por mês. E aí lançaram uma chuteira da Nike, a Mercurial, que Nossa. custava R$ 600, foi lançamento, né? E aí meu pai foi lá, ganhando 900, comprou para mim uma chuteira de 600 à vista, para mim disputar a Copa São Paulo, né? Isso aí foi um pouquinho mais para frente. Então meu pai ele sempre Pela ponte. investiu pela Ponte Preta. E aí no meu primeiro dia, quando eu entrei, foi a alegria de chegar em casa. Tanto é que eu cheguei lá no estádio, né? Porque aí já era pelo próprio clube mesmo, né? A peneira já era pela oficial, né? Pelo Mas o que clube. chamava atenção no senhor pra eles chamarem você pra jogar? Tipo assim, o que que Ezequiel tinha de diferente? Porque molecada que joga bem tem um monte aí na. Seus amigos, devia ter cara que jogava mais que você. Talvez você nunca foi jogador de futebol, né? Imagino Sim. eu. Mas o que que chamou atenção no senhor pra eles te chamarem? O que você acha que. Suas características, o que que chamava atenção? O que que você era? Minha função minha posição, né, que eu jogava era meia atacante, né? Aquele que coloca o atacante ali na cara Cara do do gol, né? gol. E aí, por ter essa facilidade, né? Fazia isso nos treinos, jogos. Eu acredito que isso foi atraindo, né, a atenção dos treinadores, Habilidoso? preparadores. Camisa Não 10, precisa né? ser, Camisa né? 10, né? Canhoto? Destro. Às vezes, Canhoto era um kit completo, hein, fazer? às vezes sobrava com a esquerda também, né? A gente acertava, dava Paulada. sorte.
E assim, eu nunca fui forte, assim, tanto é que eu até tomava alguns suplementos, assim, que eram dados pelo próprio clube, né, para poder ganhar massa Massa. muscular, mas assim, o meu biotipo não deixava eu ganhar massa, ganhar corpo, né? Eu ganhei depois que eu casei, né? Acho que o segredo tava no Se tivesse casamento. casado antes, é. Mas eu tinha, assim, facilidade em velocidade, né? Explosão, chegava rápido, assim, dentro da área, próximo ao gol. Então, para a posição que eu jogava, né? Era bem adequado, assim, que foi facilitando para mim poder ganhar o espaço, assim, dentro dessa área aí do futebol, A né? gente tá falando de que ano isso, senhor? 2003. 2003. 2003 Anos foi 2000. foi os anos 2000 ali. E aí, essa entrada minha pra Ponte Preta, né? Tava lá dentro do estádio, vestiário, já via mais de perto ali os próprios profissionais da época, né? Da Ponte Preta, pisava no gramado ali do Moisés Lucarelli. Aí sim que eu fui começar, assim, caiu uma ficha de uma possibilidade maior mesmo de chegar lá, né? No profissional. Porque jogava, como eu falei lá no começo, era mais diversão, assim, aquela alegria de poder jogar uma bola. A molecada brasileira é a diversão, o passatempo seria esse. Mas quando eu entrei em 2003, que eu fui aprovado na peneira, aí foi que nasceu uma semente de uma possibilidade, ó, dá para se tornar um jogador profissional, né? Então ali começou uma semente mesmo mais real da possibilidade de chegar lá, né? Foi nesse ano de Hum, 2003 aí. poucos jovens no Brasil têm essa sensação, né? Porque a grande maioria é mais um no meio da multidão, né? Ser chamado para um time já é diferente, né? Se a gente for fazer uma pesquisa, assim, a gente conhece muitos jogadores assim, que jogou bola, mas se a gente falar assim, quem que chegou no profissional, normalmente é a minoria, assim, de tanta gente que a gente conheceu que jogou bola, né? Porque assim é muito concorrido, para chegar lá tem muitos quesitos ali que envolve, né, para você dar certo também, de jogar bem no dia certo. Conta muito também você ter alguém que te indica também, né? Um empresário bom, jogar bem no dia certo, né? Que aconteceu muito de assim ter, como o senhor comentou, né? Jogadores que jogavam muito mais do que eu, mas no dia que precisou jogar bem, Ah, acabou não desenvolvendo, né? Não saindo o que precisava sair, e acabou foi ficando também por causa disso. E outros que às vezes a gente falava, isso aí não vai chegar, né? Então naquele dia ele chutou uma bola, fez um gol, deu golaço. certo e acabou caindo na graça, né? E o senhor não tinha empresário. Então, o que eu tinha eram representantes, na verdade, que me fizeram chegar na Ponte Preta, né? Eles não Ah, eram, assim, empresários mesmos, oficiais, assim, cadastrado na CBF. Eram ex-atletas, né, que ajudavam, né? Ajudavam a molecada que queria chegar no profissional. Então eu fui encaminhado através desse e esse pessoal aí que projeto você trabalhava. tinha Folha Seca, é isso? Projeto Folha Seca, Aí isso. lá você tinha base de escolinha, treinava e tal, e quando tinha uma peneira você tava lá. E te ajudou a dar uma destacada também, né? Ter S- feito base nas escolinhas e depois. Sim. O Folha Seca foi rápido na minha vida, na verdade, né? Depois eu tive um tempo de um ano e meio na escolinha da Ponte Preta, um ano e meio praticamente na escolinha do São Paulo. No Folha Seca foi cerca de 4 meses Nossa, foi para rápido. chegar na Ponte Preta. Aí na Ponte Preta eu fiz o ano de 2003 inteiro, foi onde eu completei 15 anos de idade. Aí quando chega no final do ano, eles fazem um seletivo. São tipo 30 atletas sub-15, né? Que era o sub-15 que eu fazia parte. Aí eles avaliavam assim quem teve um bom desempenho e tem possibilidade de fazer parte do sub-17. Aí eles selecionavam desses 30 atletas, às vezes escolhia 15, 18, ou até menos, às vezes menos 10, e aí falava, ó, no próximo ano a gente quer contar com você no sub-17. Aí aconteceu isso, acabou o ano de 2003, eles fizeram o seletivo, aí meu nome estava para poder retornar no próximo ano e agora fazer parte que era do sub-17, que era a idade de 16 e 17 anos, né? Aí eu pude retornar no ano seguinte. E E aí aquela esperança de ser um atleta foi só aumentando, esse né? time é o que joga a Copa São Paulo. Sub-17 ou não?
O sub-17 ainda não. Ah, Normalmente foi mudando assim, algumas regras da época que eu joguei pra cá, né? Porque a Copa São Paulo você poderia jogar até os 20 anos ah, antigamente, né? Depois mudou até os 18 seria a idade limite. Mas não impede de alguém mais novo jogar, né? Não pode mais velho, sim. mas mais novo pode jogar. Então até os 20 antigamente podia jogar. Isso, até os 20 podia jogar. Vamos lá. Então a família tava eufórica. Bota uma água, você conta. A família tava eufórica, você tava eufórico. Quando voltou e chegou em casa com mais um convite pra voltar no outro ano, seu pai Então, já meu pai era pai de já. jogador. Meu pai virou Ponte Pretano, né? Vocês não eram, não? Eu gostava muito, assim, da Ponte Preta. Inclusive, eu já fui, assim. Eu fui em jogos da Ponte Preta, né? Na arquibancada. Antes de entrar na Ponte Preta, torcer lá, né? Pra Ponte Preta lá. Mas o senhor morava perto também, né? É perto da ponte, perto do Guarani ali. Perto, mais perto do Guarani ali do que da Ponte É, Preta. dá pra ir a Então, pé, literalmente. dava pra ir a pé. Não, tanto é que, assim, essa fase sub-15, sub-17. Eu ia a pé, né? Eu ia a pé e voltava a pé pra Ponte Preta. Tava Novo, cheio de energia ali, né? ia a pé e treinava Atleta, ainda. já era o aquecimento praticamente. Então, assim, a cada fase que eu ia subindo, assim, sub-15, depois pro sub-17, ia nascendo, assim, uma possibilidade maior de é possível chegar lá, né? Assim, aquela semente, ela foi crescendo e a gente falava, não, é possível chegar no profissional. Então, assim, eu vou colocar isso como um propósito de vida, um sonho de criança, né, que cresceu ali dentro do coração e eu vou batalhar para poder um dia me tornar profissional, né? Esse é meu sonho. Esse é meu Uhum, sonho, uhum. eu vou chegar lá. E a família, todo mundo ali apoiando e possibilidades, assim, cada vez maiores de chegar, né? Jogava como titular na equipe sub-17, fazia bons jogos, tinha bom desempenho. E aí, somando ao meu desejo, ao desejo da família, o pessoal que estava ali próximo comentava também, alimentando o nosso sonho, dizendo: você vai chegar lá, vai dar tudo O certo, moleque joga bem. um dia você vai se tornar um profissional, né? E aí foi, 2004 e 2005 foram os 2 anos aí no Sub-17 da Ponte Preta, né? E aí termina o Sub-17, novamente aquele seletivo, né? Quem que pode e tem possibilidades aí. E assim, a peneira, assim, o funil vai ficando mais estreito, né? Conforme vai subindo. Tipo assim, do sub-15 pro sub-17 foi uma quantidade maior. Já do sub-17 pro sub-20, que era a categoria na época, já vai ficando mais reduzido a quantidade de pessoas que eles vão levar para fazer parte do sub-20, né? Sub-20 é quase um time B já. Já é quase time B. Muitos já faziam parte até do profissional, que quando não estava em competição ou sendo utilizado na equipe profissional, descia para poder disputar um campeonato paulista, uma outra competição. Então já era mais assim seletivo mesmo quem queria fazer parte aí do E o sub-20. senhor ganhava alguma coisa? Não. Até então não, ganhava assim o que Pagar pra jogar. pagar a gente pagava bastante. Nós temos gíria no pregador e fala, a gente paga pra pregar ultimamente, mas é. É um investimento, né? Assim, você vai tirando do bolso mesmo para poder ver aquela possibilidade. Não, se eu quiser chegar lá, eu vou ter que tirar do bolso, comprar minha chuteira, comprar minha caneleira, algum material que for necessário para poder utilizar. A gente vê, né, várias histórias de atletas aí que houve sacrifício da mãe, o sacrifício do pai, né, de ganhar o salarinho do mês e ter que dar ali para uma passagem de ônibus, um alojamento. Então é algo assim que você mais investe no começo mesmo, mais tira do que ganha, né? Alguns poucos clubes eles têm uma ajuda de custo assim, né, para quem faz parte do sub-15, sub-17. Isso melhorou bastante também essa questão aí desses cuidados, mas até então assim a gente mais tirava do que recebia. Aquela época não era assim, então era um negócio meio que a família se esforçava mesmo pra. Porque eu vejo muito jovem hoje migrando de Campinas até para as cidades vizinhas aqui, tentando uma sorte em clubes
que estão aqui na região, né? Eu vejo muito isso. E o pai vai lá e banca viagem, banca, né? Às vezes Sim. não dá certo, tal, acontece, né? Alguns casos. Só que o senhor deu uma sorte gigante que foi parar no clube grande de Campinas, maior, talvez o Sim. maior clube. Agora vai dar briga, né? Mas É, eu ia chegar nessa parte, que é o maior de Campinas é o aí, né? maior de Campinas, o maior clube de Campinas, e o senhor perde casa. Então, assim, quer queira, quer não, casou muito bem essa parte pro senhor aí. Muito, isso aí foi muito bom, né? Pra mim foi muito bom. E conversando assim, eu começo a trazer alguns acontecimentos na memória assim que a gente tinha esquecido. Tinha, por exemplo, jovens lá que um deles, por exemplo, veio do Pará. E aonde ele morava, era uma situação bem delicada mesmo, assim, que ele chegou a ficar o ano inteiro, sem conseguir falar, né, com ninguém da família dele. Até por questão de falta de recursos, sem Meu telefone. Deus. Porque hoje a gente tem bastante, por exemplo, Hoje tem o né? WhatsApp, Hoje né? tem o WhatsApp, facilitou muito a nossa comunicação. Mas na época era mais difícil, né? Eu fui ter meu primeiro celular com 13 anos para 14, né? Então, jovens que arriscavam tudo mesmo para poder um dia, né, dar certo no mundo da bola. Então ele passava o ano inteiro, aí nas férias do final do ano ele voltava para casa para conseguir ver o pai, conseguir ver a mãe. Então tem bastante histórias aí nesse meio aí que às vezes não chega, né, naqueles que acompanham, né, o futebol. A Ponte é um clube formador muito bom, né? Eu vejo no interior de São Paulo, talvez seja o melhor clube assim de formação. Daquela época saiu alguém bom, pastor? Ó, tem um dos amigos meus que nós fizemos teste no mesmo dia, inclusive, né, em 2003, na peneira, ele estava junto comigo. Ele se tornou profissional, ele jogou no Cruzeiro, jogou no Flamengo. Inclusive na estreia do Ronaldinho Gaúcho, foi 1-0 pro Flamengo, gol dele, né? Ô, que legal. E aí depois ele foi pra fora do país, né? Jogar em outros clubes. O nome dele é Vanderlei, atacante, assim. Mas assim, que fez fama, assim, seleção brasileira. Da época minha, assim, exatamente Formação ali não. não, né? Mas Ah, muitos se tornaram, assim, profissionais e conseguiram alcançar bons clubes, assim, para ter uma condição, assim, boa, assim, para ele e para a própria família também. show de bola. Vamos lá, sub-20, pastor. Sub-20, chegamos no sub-20. 2006 foi o ano que a gente chegou no sub-20, né? E aí ficou mais próximo ali mesmo de concretizar o sonho, né? De se tornar um atleta. Aí, começo do ano, jogamos Campeonato Paulista, né? Campeonato Paulista, tem o Campeonato Paulista sub-15, sub-17, sub-20. E aí, jogando pelo sub-20, o Campeonato Paulista, no mês de outubro, mais ou menos, desse mesmo ano, me chamaram para conversar, né? O pessoal da diretoria. Aí a gente fica na expectativa, né? É igual o RH, né? Quando chama um funcionário. Ah, ou vai ter um momento que você nada embora, né? Foi coisa boa. É, E aí me chamaram e falaram, Ezequiel, a gente tem gostado muito, né, da sua performance, do seu desenvolvimento, ver possibilidades de você se tornar aí um atleta profissional, né, para jogar no clube. E a gente está interessado em profissionalizar você. Aí você chama seus representantes, né, que a gente vai fazer um contrato e vamos assinar sua carteira de trabalho, né, como atleta de futebol profissional. Aquilo ali para mim foi assim, que louco. eu nem tinha jogado ainda, né, pelo profissional, mas automaticamente eu já estava me tornando, né, um jogador de futebol profissional, porque meu primeiro registro na minha carteira tá lá como atleta de futebol profissional pela Ponte Preta. E aí foi no ano de 2006, ali por volta de outubro mais ou menos, foi quando eu assinei a carteira, né, de atleta de futebol profissional, né. Aí eu tinha feito uma promessa, né, para minha mãe, que tem um mercado lá do bairro lá, né, que ela sempre comprava na caderneta, né, marcava lá na cadernetinha e tal, chegava no final, comecinho do mês, ia lá e pagava lá os valores gastos, né. Fiado, né, que a É gente o chama. fiado, é o fiado. Fiado. Opa. Aí eu falei pra ela, ó, mãe, quando eu me tornar profissional, o meu primeiro salário, eu vou lá no mercado, né? Vou pagar a conta do mês e a gente não vai comprar mais fiado aqui no mercado. E aí, quando me chamaram
poder profissionalizar. Eu me lembrei, né? Falei, ó, quando eu recebi o meu primeiro salário, essa promessa que eu tinha feito, eu vou cumprir ela, né? E aí no mês seguinte, já finalzinho de novembro, caiu o meu primeiro pagamento na conta, né? Nossa. Aí eu me senti o herói, né, Esse naquele dia foi momento. louco. Aquele dia foi maravilhoso, que eu... Era mínimo salário? Como é que era? Era um salário, na época eu só assinei o contrato, ele não estava no profissional. Na época era R$ 500, né? Era o salário 2004 ali. Molecão? Molecão, 16 para 17 ali, 17 anos, para 18 na verdade. Mas uma alegria grande, né? Pra quem não tinha R$ 10 na Primeiro carteira. salário, cara, é isso mesmo. E aí peguei o salário, peguei a caderneta, eu falei, não, deixa que isso aqui que eu vou lá no mercado, lá eu vou. E aí me senti uma alegria, assim, um orgulho muito grande naquele dia lá de estar realizando, né, essa promessa que eu tinha feito para minha mãe, né? E aí fui lá e no primeiro pagamento fiz isso. Isso é legal, são valores que a gente não troca, né, pastor? Eu não sei que jogador esse dia eu vi, ele falou que ia comprar um carro, né? E os mais velhos falaram assim: sua mãe tem uma casa pra morar já? Porque a molecada tem muito essa ilusão, né? Eu vou comprar um carro, vou comprar um tênis novo, que seja, cada um tem sua realidade, né, de salário. Sim, sim, Só sim. que esses valores que o senhor tem é o mesmo cara que quando ganhar 10 milhões vai honrar o pai e a mãe. Isso é bem bacana, isso, bem bacana. Isso é bom porque eu acredito você ter duas coisas que vai te facilitar, né, a ter essa visão de vida, principalmente para atleta, e não só para atleta, mas para algum jovem, por exemplo, que tem aí a bênção de conseguir, assim, conquistar finanças muito cedo. Tipo assim, com seus 17, 18 anos já tá assim, ganhando um bom salário. Se ele tiver uma boa formação familiar, né, para poder ajudar a ter esses princípios do que é importante como prioridade, ou ter alguém pelo menos assessorando ele, passando para ele algumas orientações, porque você ser bem assessorado, né, principalmente você chega na idade ali dos seus 17 anos, ganhando um bom salário, automaticamente você vai querer ter um carro bom, né, uma roupa de marca, que isso conta muito, né, principalmente para atleta assim, né, Sim. se ele não tiver assim uma boa formação. Mas aí no meu caso, é claro que tinha o desejo também de ter coisas como essas também, mas era uma prioridade minha. Primeiro salário, eu quero, né, honrar minha casa, honrar minha família. E aí foi o que aconteceu com o meu primeiro salário. Fui lá e quitei as dívidas ali da minha mãe e do meu pai ali no mercado de casa. E para mim eu senti orgulho, né, alegria e tá retribuindo um pouquinho ali no começo, portanto, que eles fizeram por mim, né? Ainda mais por conhecer a realidade, né, dos nossos pais, né? Você sabe, né, que eles se sacrificam, né, e às vezes deixa de fazer para eles para poder fazer pra gente, né? Então isso aí marca muito a nossa vida, né? Nosso pai deixa de comer a comida do prato para poder dar pra gente comer, né? Que for seu caráter, o modo que você trata seus filhos, né? Meu Sim. pai, você falou um negócio de sacrifício. Eu lembro um dia que eu tava indo pra escola e por acaso ele tava comigo esse dia, foi me levar. Acho que tava desempregado, não sei. E ele foi me levar até a escola. E chegando lá, eu falei pra ele: ah, hoje era a festa do sorvete. Falei pra ele na escola. Aí ele: você não falou nada que era festa, a gente dava um jeito de arrumar um dinheiro pra você comprar. Acho que era 50 centavos um sorvete na época. Eu falei: não, pai, não precisa, a gente sabe. Eu sei que tá difícil essas coisas lá em casa. Eu falei pra ele assim, sabe? Aquela coisa Sim. o garoto que reparou que as coisas não estavam bem em casa, né? E ele falou: não, a gente dava um jeito, mas tudo bem. Eu falei: não, pai, fica em paz. E aí eu entrei pra escola e ele foi embora. Mas ele foi embora, acho que muito triste, né? Um pai não dá R$ 2 pro seu filho comprar um sorvete, R$ 1. E aí Sim. eu sentado na sala, eu lembro que a professora bateu assim na porta, a secretária falou assim: olha, o pai do Diego veio aqui, deixou R$ 2 pra ele comprar de sorvete, tá? Cara, eu chorei na aula. É. Eu tinha 8 anos, Marca, né? sabe? Marca muito, Marca. marca Aí demais. eu vi aquele dia como que um pai faz e aí depois eu perguntei pra ele: pai, você me mandou, onde Sim. você arrumou? Eu falei: não, eu fui lá e pedi emprestado pro dono da venda. E eu falei: me empresta desse dinheiro que eu vou deixar meu filho comprar um Sim. sorvete. Sacrifica, né? Sacrifica Sacrificou a muito. honra dele pra fazer o filho feliz. Mano, isso aí, assim, a honra, a questão do homem, né, do provedor ali, ele foi atrás, Sim, cara. Ele me sim. viu sorrindo aquele dia com um sorvete na mão. Mas muito mais porque formou meu caráter de homem, né? Imagina seu pai o que não fez. O senhor falou do Não, salário de R$ 900 pra comprar uma chuteira de 600. marca muito. E isso no final de 2006 ali, né, que a gente profissionalizou. E essa experiência da chuteira foi no comecinho de 2007. E meu pai trabalhava de vigilante, trabalhava à noite, assim, das 7 da noite às 7 da manhã.
E até antes de eu entrar na Ponte Preta, né, quando tinha algum evento da escolinha, assim, eu me lembro que às vezes ele saía do serviço, por exemplo, ele passava a noite inteira, né, das 7 da noite às 7 da manhã, e se tivesse alguma programação, assim, no sábado, que normalmente era no sábado de manhã, que eu tinha alguns jogos, assim, amistoso, meu pai nem ia pra casa dormir, né, ele já ia direto pro jogo, para Nossa. poder acompanhar ali a gente ali naquela alegria, né? Meu filho tá ali, eu quero que ele chegue, né? Eu vou fazer de tudo, né? O que for possível para ele chegar. Então são marcas assim que a gente lembra de sacrifícios, né? Que foram feitos assim pelos nossos pais. Isso aí marca muito, E né? você faz o mesmo pelas meninas hoje, né? E hoje como pai a gente vive o outro lado, né? Assim, a gente vive o outro lado e aí a gente valoriza ainda mais, né? Assim, já valorizávamos assim por aquilo que a gente via, né, os nossos pais fazendo, né? E hoje estando do outro lado, a gente traz a memória e aquele valor que a gente tinha, ele dobra, né, pelo sacrifício que o pai e a mãe fez pela gente, assim. Fantástico, fantástico. Vamos lá. Passou os amigos, agora Passou os amigos, sub-20 é. o Sub... mistério dos Mistério dos amigos aí. amigos, é. Sub-20, como é que foi, pastor? Chegar lá. Já foi igual para São Paulo ou não? Então, aí 2006 foi meu primeiro ano no Sub-20. Aí joguei Campeonato Paulista, né, alguns amistosos. E aí veio 2007. 2007 foi o primeiro ano, a minha primeira Copa São Paulo, na verdade. Copa São Paulo é o campeonato que tem todo ano, na verdade, bem no comecinho do ano. Primeira semana ali já começa a ter essa Dia competição. 2, né? Já começa. Aí envolve os clubes do Brasil inteiro também. E ali sempre descobre muitos talentos, né, nessa Copa São Paulo. E aí eu fui disputar a Copa São Paulo. Foi quando mudou até a regra, né? Voltou para ser para 18 anos. E aí jogamos, fizemos uma boa Copa São Paulo, né? Classificamos em primeiro na fase de grupos, fomos pro primeiro mata-mata que tinha, ganhamos também no mata-mata. Aí no jogo seguinte nós empatamos e perdemos nos pênaltis. Mas Hum. assim, o elenco, assim, o campeonato que a gente fez na Copa São Paulo foi um bom campeonato, sabe? De bons jogos, assim. E ali o treinador do profissional, a diretoria, eles acompanham, né, a Copa São Paulo porque vê a possibilidade de trazer atletas para compor a equipe profissional. Aí acabou, né, a Copa São Paulo, a gente se entristeceu, né, pela eliminação. Aí na reapresentação nossa, eles vieram conversar com a gente, falou, ó, tem 5 atletas aí da equipe que disputou a Copa São Paulo que vai integrar o elenco profissional que já estava se preparando para disputar o Campeonato Paulista da Série A1, né, na época. E aí, dos 5 atletas que eles trouxeram para fazer parte da equipe profissional, meu nome tava no meio, velho. Meu nome tava no meio. Seu nome sempre tá lá, né? Engraçado. O nome tá lá, o nome tá lá, velho. Isso é legal, hein? Deve ser uma sensação, porque aí é profissional. E aí foi a primeira, assim, a primeira vez que eu ia, é, na forma prática mesmo, fazer parte do elenco profissional, né? Que eu já estava na carteira de trabalho, né? Registrado como um atleta de futebol profissional, mas nunca tinha feito parte do elenco. Então, acabou a Copa São Paulo, foi quando eu me apresentei pela primeira vez lá no CT do Jardim Olina, né? Que até hoje tem lá, para fazer parte do elenco profissional na época, né? O treinador era o Nelsinho Batista, né? Que é bastante Clássico, conhecido né? aí, clássico. E ali eu me sentia, né? Agora eu cheguei no profissional, mas era um sonho que estava mesmo se tornando realidade. Nossa, isso aí para um pai, seu pai, o coração, família. É, Aí você virou jogador mesmo, que até então era uma promessa. então era uma promessa. E ali era uma promessa já virando realidade mesmo, né? De estar fazendo parte. E aí começa a família, né? A família alegre, feliz, né? Meus pais. E aí no próprio bairro também, assim, a gente começa, né, a ter aquela valorização, o pessoal começa a enxergar. Porque você sai no jornal, você dá entrevista Globo, SBT, Bandeirantes, é um menino da base que tá subindo, que tá chegando. Então isso é uma alegria, assim, muito grande viver este momento, assim, né? Diante de tantos anos ali esperando nessa oportunidade chegar, então você se sente muito realizado
para quando chega nesse momento aí, né? Cheguei no profissional, né? O Campineiro respira a Ponte Preta e o Guarani. A gente acha que não, mas. E quando tinha o Red Bull aqui, então, era um negócio de coisa de louco, né? Porque vem muito time grande pra cá, mas você vê que em semana de derby aqui, meu Deus, Campinas para. Para. Campinas é uma loucura aqui em semana de derby. Então, imagina pro senhor que é um menino que cresceu vendo isso, dentro desse contexto, aí tá lá dentro do campo. Tipo assim, chegou jogando? Não. Não, cheguei devagarzinho Devagar. ali para ganhar o espaço, né? E é profissional, né? Quando você é um menino novo, tá chegando, né? Então você tem que ganhar o seu espaço, né? Isso na verdade, acabou se tornando, assim, algo para minha vida posterior também, que eu sempre, quando chego, por exemplo, novo, em qualquer lugar que seja, né? Hoje, até mesmo dentro da questão ministerial, eu procuro chegar devagar, né, e observando para poder ganhar o meu espaço ali, né, dentro do ambiente que eu vivo. E Deus tem abençoado, assim, dado graça que o espaço a gente vai aos pouquinhos ali conseguindo conquistá-lo, né? E no futebol também, ali cheguei, né? Aí você tem que pegar água, né, para aqueles que são mais velhos, levar a chuteira de um. O pessoal ali gosta de dar aquela aproveitada, né, para quem, para quem é mais novo. Café, água e Gatorade tem que pegar no No quilo. ônibus você nunca senta na janela, né? Porque você é novo, né? É do meio pra frente e no corredor ainda, né? E tinha algum cara que você admirava, assim, jogando? Porque a Ponte, ela sempre tem esse negócio do cara vai embora, volta, vai, volta, vai, volta. Sim, sim. Na época tinha, assim, alguns atletas ali que se destacavam na equipe da Ponte Preta, né? Mas, assim, eu tinha um jogador que, pra mim, assim, né? Até hoje, quando se trata desse mundo aí do futebol, assim, de ter uma admiração, de ver ele como o melhor, né, dentro da função, na fase boa, era o Ronaldinho Gaúcho. Assim, a fase boa do Ronaldinho Gaúcho, eu acredito que superou a fase boa de todos os outros atletas que eu vi jogar, Uma né? máquina de fazer gol, né? Era demais, né, assim, né? Ele dava show, né, dentro do campo ali. Fazia gol, driblava, dava passe, tinha um carisma também muito O grande. pessoal fala que esses caras jogando, é inacreditável, assim, na beira do campo, o pessoal fala que vê esses caras de perto, assim. E a Ponte Sim, tava na Série A1 quando o senhor entrou, do Paulistão. Série A1 do Paulistão, né? Uhum. Inclusive, assim, voltando um pouquinho no ano assim, de 2006, eu fui jogar um campeonato brasileiro sub-20 lá no Rio Grande do Sul. E aí eu enfrentei na época o Alexandre Pato, né? O William, que era o Do camisa Inter, 10 né? Isso, o Alexandre Pato do Inter, o William do Corinthians, que depois foi pro Chelsea. A gente acabou se enfrentando ali nas categorias de base, profissional não. Mas na categoria de base eu acabei enfrentando eles, né? Os moleque Bom de marcou a bola. geração, né? Já se destacava desde novo, né, eles, assim, né? Eles eram um jogador de seleção brasileira também, porque tem a seleção brasileira também Sub-20, né? sub-15, sub-17. Então eles eram o nome, assim, que tava em destaque, né? Que o pessoal falava, isso aí é certeza que vai se dar bem no profissional, né? O Pato, o pessoal, acho que quando começou, o pessoal comparava ele ao Ronaldo e tal. Mas acho que o Pato foi muitas decisões ruins, com questão de cabeça mesmo, né? O resto é. Porque futebol ele tinha muito futebol mesmo. Não, quando ele Mas, chegou, assim, a gente jogou contra ele, a gente via quem que era, assim, fora do normal, assim, dentro do campo, né? E o Alexandre Pato, por exemplo, ele era um desses, né? Ele corria muito, ele chutava com as duas pernas, ele subia bem de cabeça, a finalização dele era praticamente perfeita. Então ele sim, ele chegou assim praticamente para ser um novo fenômeno, né? Mas aí acabou acontecendo muitas coisas ali no meio do caminho que foi travando ele. Mas assim, o começo dele foi espantoso, o né? pessoal fala que a força física dele é inacreditável. É. É coisa de louco, né? Só não sabe bater pênalti, né? Mas deixa quieto, isso aí os corintianos vai chorar, mas deixa quieto. Ele não sabe, depende da camisa, né, que ele tá Depende da vestindo. camisa dele, Mas eu admiro bastante o futebol dele, sou corintiano e tudo, mas a gente sabe que são fases da vida, né? Fase da vida. Todo mundo feminino errou em algum momento, né, Jefferson? Sim, sim, sim. E aí eu joguei no Campeonato Paulista, né, pela Ponte Preta, na Série A1, 2008. 7. 2007, depois da Copa São Paulo. Aí a Ponte Preta tava na Série B do Brasileiro naquela época, né? Aí eu pude jogar também pelo Brasileiro da Série B, Copa do Brasil, né? Tive a oportunidade de jogar também pela equipe profissional. Foi os três campeonatos que eu joguei em 2007. Reserva ali. Joguei de titular alguns jogos,
fui reserva a outros jogos também, mas joguei essas três competições, né? Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série B. E como que a Ponte foi nessa época aí? Não chegou muito longe, não chegou muito longe, né? Não correu o risco, por exemplo, na Série B de cair. Copa do Brasil foi eliminado também, acho que foi na primeira fase também da Copa do Brasil. E no Paulistão, intermediário ele também. Não... Ponte sempre naquela batalha, né, para conquistar Quando vai bem, vai muito bem, mas quando vai mais ou menos, o tão, fica ali. tão sonhado título, né? Mas assim foi esse ano de 2007. Aí 2008, né, 2008 eu estava também no elenco profissional. Aí esse ano eu joguei um pouco menos, né, o Campeonato Paulista principalmente, que foi o ano que a Ponte Preta foi vice-campeã paulista, né, em 2008. Ah, foi bem. Foi muito bem. Nesse ano estava ali na posição que eu jogava, era o Elias, Renato Cajá, o pessoal que chegou ali. Elias Moreninho? O Elias. Do Corinthians? Corinthians. Ô, louco. Você é reserva dele. Reserva dele. O cara jogava muita bola, hein? Nossa. Ele tinha vindo do Juventus na época, né? Da Rua Javari lá. E aí era ele e Renato, e aí a Ponte Preta conseguiu montar um bom elenco aquele ano, né? Tanto é que ela classificou bem, mata-mata ganhou, chegou na final, né? E Quem era o centroavante? Porque a Ponte... na época o Vanderlei era o centroavante, ele jogava, o Vanderlei era o mano, aí... centroavante. Renato Cajá, Elias no meio campo, Vanderlei... Aí tinha o Eduardo Arroz na lateral direita, Vicente na lateral esquerda, o Aranha tava fechando o gol na época. Nossa, lá. o time era bom, hein? O time era bom, e deu certo, entrosou, né? Aquele time que dá certo, assim, que o pessoal é amigo, o pessoal é bem entrosado e as coisas acabam dando certo. Só que chegou na final contra o Palmeiras, né? E o Palmeiras na época tava com um timaço também, né? O pessoal tava Ali na fase era... boa. Época do Valdívia, Diego Souza, Denilson, Pierre, Fica difícil. Alex Mineiro, que inclusive foi o artilheiro, né, do campeonato naquele ano lá. Aí perdeu o Kleber Gladiador, jogava, então ele tinha Timaço do Palmeiras também. Um timaço, né? Eu vi muito jogo. Eu sou corintiano, mas eu vi muito jogo do Palmeiras. Meu tio era palmeirense, nossa. E minha casa era mais perto do Palestra do que do Pacaembu. É perto também, mas como era palmeirense meu tio, a gente ia ali, era um ônibus só, né? Minha casa pra Barra Funda ali. E eu assisti muito Palmeiras naquela época. Desde o Edmundo ali, peguei ali no comecinho ali, fui até Valdívia. Muito bom O Palmeiras futebol. teve times bons, né? Teve. Assim, quando chega, ele chega chegando. E naquele ano foi um desses anos, né? E a gente acabou sendo vice-campeão paulista. Aí depois eu voltei para a categoria de base para o sub-20, na verdade, né? Joguei pelo sub-20 alguns jogos ali. Não tive mais muita oportunidade no profissional, muda treinador, chega atleta novo também. E aí no final do ano iria vencer o meu contrato, né? Que fiz um contrato de 2 anos, de 2006, de outubro de 2006 até o finalzinho de novembro de 2008. São 2 anos de contrato. E o salário? O salário deu uma aumentada também na época, né? De um valor, aumentou um pouquinho mais também. 2, 3 vezes, 10 vezes? Deu umas 5, 6 vezes a mais aí do que já ajuda, né? Já ajuda muito, né? A gente vai ter um alívio, né, financeiro também, consegue dar um conforto para a família. Um pouquinho mais confortável, né? Solteiro? Solteiro, na época eu comecei a namorar com hoje que é minha esposa em 2006. Legal. E eu usei uma estratégia, rapaz, que o dia que eu pedi pra namorar ela foi no dia do meu aniversário, inclusive, né? E nesse dia eu joguei pela Ponte Preta, pelo sub-20, e a gente foi jogar lá em Sumaré, ganhamos de 2-0, eu fiz 2 gols, camisa 10, né? Aí minha moral foi lá em cima, né? Que chegou Aí é goleador, né? Cheguei à noite, ficou mais fácil pra pedir ali namoro, né? Que eu fui na casa dela, né? Pedi na casa dela lá pra mãe, né? Pro pai, pra namorar com ela, mas já estava namorando com ela desde 2006, né? Vocês eram da igreja, não? Não era, ainda não estávamos na igreja nessa época ainda não. Nenhum dos dois? Nenhum dos dois. E aí então a irmã... É daí? Dayara. Dayara é difícil. Então vamos chegar. É difícil. A irmã Dayara achava que ia casar com jogador de futebol. Já jogador de futebol. Eu cresci porque minha mãe e meu pai, eles estão há 40 anos servindo a Deus. Então eles me ensinaram a escola bíblica dominical. Então a importância de ensinar uma criança, né, no caminho que deve andar. E aí, quando eu fui chegando na fase dos 8, 9 anos, eu já não ia mais para a igreja, mas aqueles ensinos da escola bíblica dominical ali,
até os 5, 6 anos, eles me acompanharam muito assim na minha vida, Os mesmo eu princípios, estando né? fora, mesmo estando fora. Saí da igreja, mas parece que a igreja não saiu de dentro de mim, assim, ficava aqueles ensinos básicos, assim, né, de que precisa ter Jesus como Senhor, Salvador, que um dia ele vai voltar. Então eu me lembrava disso a todo instante, né, a todo momento, O né. senhor nunca foi da bagunça, então, no futebol? Ou Não, nunca nunca foi, foi? nunca Ah, foi. É, o jogador de futebol tem essa. Como é que a gente pode chamar? Fama, né? Essa fama de ser tem, bagunceiro, churrascada, balada. O senhor nunca foi dessa? tem bastante. Não, nunca fui assim. Ah, A gente conheceu, né? Alguns amigos que gostavam muito mesmo, que era quase todo final de semana, saía, bagunçava, pegava o dinheiro e gastava mesmo. Eu fui sempre nesse perfil um pouco mais tranquilo, mesmo não estando na igreja, assim, nunca me envolvi assim com a questão de exagerar, né? De bagunças exageradas, assim. Mas estava longe da igreja nessa época, assim. Mas tinha aprendido lá atrás, lá na minha base, lá, né, na escola bíblica bom, dominical, né? muito bom. E aí acabou o contrato, né? 2008 acabou o contrato, não renovaram o meu contrato, né? Na época, 2008, né? Eu estava com 20 anos, exatamente nessa época. Aí passei novembro e o comecinho de dezembro, novembro parado. Aí um dos treinadores que foi meu treinador na categoria de base da Ponte Preta estava lá em Alagoas, no Corinthians Alagoano. Boa. Aí ele me ligou, falou: Ezequiel, a gente vai começar um campeonato alagoano aqui em janeiro. Você não gostaria de vir pra cá, né? Aí ele falou: ó, aqui é um clube bom, que se fizer um bom campeonato você pode ir pra fora do país, né? É um clube formador pra isso. Eu falei: vambora, né? Ter a primeira experiência aí longe de casa, né? Que era pertinho, que eu conseguia ir a pé, né? Na Ponte Preta. Agora já ia atravessar. Eu nunca saiu de Campinas, né? Nunca saí de Campinas. Foram 5 anos no total, entre categoria de base e profissional, né? De 2003 a 2008 ali na mesma casa ali, né? Na Ponte Preta ali, né? Muito Então já, bom. já conhecia de olho fechado ali É. tudo ali, né? Aí fui pra Alagoas. E aí aquele projeto no coração, né? Eu vou pra Alagoas, vou fazer um bom campeonato e quem sabe aí uma Europa ou um clube grande, né? Era Você pode entrar em Portugal, Ucrânia, sei lá, você entra lá, sim, entrou, já sim. tá dentro. Entrou. E vai, né? E esses clubes, eles gostam muito de jogadores brasileiros, né? Você deu uma destacada e tem uma fonte que te ajuda a chegar lá, O habilidoso ainda, o senhor camisa 10, que é difícil de você encontrar. você é bem recebido, né? Quando acontece isso, né? E a expectativa minha era essa: eu vou pra lá, vou fazer um bom campeonato, vou pra fora do país, um clube grande e ganhar dinheiro, que era o que batia mais forte também ali no coração, né? Comprar uma casa boa, um carro bom e era alguma das prioridades que tinha também, né, dentro dessa época aí. Até então, seu salário não dava pra. É só sobreviver. Sobreviver, Né? sobreviver. Que o futebol, ele tem, assim, dois extremos, né? Ele tem os que ganham muito, né? Mas tem aqueles que ganha pouco e precisa até de uma outra renda para poder, assim, conseguir ter uma sobrevivência um pouquinho mais confortável, né? Os que ganham muito mesmo, né? Mas aí tem clubes aí em alguns lugares que paga bem pouco, né? E quando paga, né? Alguns às vezes não conseguem nem dar conta de pagar o salário dos atletas, né? E Então aí é você vê muitos. complicado. Em Alagoas tinha muito disso, por exemplo, né? Tinha atletas lá que eles não tinham outro campeonato, eles disputavam só o campeonato alagoano, que é uma duração de 4 meses a 5 no máximo. Aí o restante dos outros 7 meses, se ele não tiver um outro clube, não der sorte de sair dali para um outro lugar, ele tem que voltar para uma outra profissão, né? Uma segunda opção para poder ter uma condição financeira Sério? ali. Nossa, então é meio que É, é difícil. é difícil, É é difícil. difícil. Mas qual a diferença de você sair da Ponte Preta, que é um clube, vamos lá, é um segundo escalão paulista, né? Tipo assim, tirando os Sim. quatro grandes, começa aí, já começa. Na época Ponte Preta, Guarani, aí você começa a contar. E para um clube alagoano, foi muita diferença de estrutura, como é que era ou não? Se bem que de estrutura ainda que nem o Corinthians, para onde eu fui, né, em Alagoas, ele tinha uma boa estrutura para a gente poder morar, se alimentar. Mas a Ponte Preta ainda tinha uma estrutura melhor, né? E indo para esses lugares, você vai pro tudo ou nada,
né? Porque a Ponte Preta, queira ou não, você tá na base ali, né? Você tá num processo de crescimento, eles vão investir em você, mas você chega nesses lugares, você sabe que às vezes pode ser só a última oportunidade, e isso acontece com muitos atletas, muitos mesmo. Tem atletas que vão passar por lá, vai fazer um campeonato e nunca mais vai conseguir entrar em clube nenhum. Vai se tornar um profissional aí em outra área e vai sobreviver disso, né? É difícil. É difícil, é difícil. A disputa é muito grande, né? Então, assim, você vê muita dificuldade mesmo do pessoal enfrentando. E aí lá em Alagoas a gente teve oportunidade, assim, tem os clubes que são considerados lá os clubes grandes, né? CRB, CSA, esses times aí, que são os mais destaque, mas tem o clube lá do interior, que a gente foi jogar em alguns lugares e vê a dificuldade gigantesca mesmo nesses lugares aí, né? Tenso mesmo. Tem. Questão de estrutura, finanças. Então, são lugares que têm uma dificuldade muito extrema. Quando eles veem uma oportunidade, a maioria acaba fazendo isso, né? Surge uma oportunidade, eles vão embora, né? Isso acontece muito com Natural. atletas aí, que às vezes pode ser a única, né, oportunidade, principalmente profissional na vida deles, né? Então, aí eu fui para lá, o desejo era chegar lá e fazer um bom campeonato, se tornar profissional e acontecer isso. Aí acontecia, a gente treinava de manhã e de tarde. E à noite não tinha nada para fazer. A gente ficava lá no alojamento. Aí tinha jogador lá do Rio de Janeiro, São Paulo, de vários lugares. Aí um jovem lá, rapaz, chamava Everton, né? O nome dele é Everton. E ele frequentava a igreja lá mesmo, lá próximo da cidade lá de onde a gente estava. Daí ele falou assim: por que a gente não sobe a arquibancada para poder orar e ler Bíblia? E minha mãe tinha feito minha mala e ela escondeu uma Bíblia minha debaixo da minha roupa lá. Aí eu peguei essa Bíblia lá e falei, vamos lá, né? Orar e ler Bíblia, não tem nada para fazer. A princípio a ideia era essa. E aí foi quando começou um novo momento na minha vida. Foi nesse momento de subir a arquibancada para orar e ler Bíblia. Na minha cabeça eu falei, eu só vou utilizar o tempo extra, né? Porque eu não tenho nada para fazer. E aí a minha subida para arquibancada para orar e ler Bíblia, nasceu uma outra semente no coração, que foi o desejo pela obra de Deus. Assim, não foi nada forçado, ninguém falou nada para mim, foi algo assim muito natural ou sobrenatural, né, podemos dizer, do próprio Deus implantando uma chamada dentro do meu coração. O senhor não estava nem na igreja, tecnicamente. Nem na igreja, nem na igreja. Eu cheguei a fugir, né? Minha mãe, quando eu sabia o horário de culto, né? E ela se arrumando para poder ir, ela vai me chamar para ir. Então, eu já sabendo que ela ia me chamar, eu me escondia para ela poder ir e não me chamar. Então, eu fugi até da igreja. Aí eu subi para arquibancada, fui orar e ler Bíblia, e aí meu coração queimou. Aí veio o segundo dia, né? E a expectativa, será que a gente vai subir de novo, né? Aí o Everton, vamos lá. Aí o que começou a acontecer? É algo assim, é algo de Deus mesmo, né? Eu tinha mais desejo que chegasse à noite para poder subir a arquibancada, orar e ler Bíblia, do que durante o dia estar dentro do campo treinando. Meu Deus. Aí o senhor me pegou. Porque. Mas isso Você tinha 20 anos? 20 anos. Você fez 20 anos jogando bola. E nesse dia você teve mais vontade de ler Bíblia do que jogar bola? Pela primeira vez, algo se tornou para mim mais importante do que o futebol. Pela primeira vez. Meu Deus. E assim, minha vida era bola. Bola de manhã, de tarde, à noite. O que eu sempre fazia, eu sabia fazer era isso. Foram 20 anos praticamente dedicado a isso. Só que pela primeira vez, assim, eu vi uma prioridade diferente dentro de mim. E era a prioridade de subir para arquibancada, orar e ler Bíblia. Eu ainda não tinha noção de nada, né? O que era um chamado, o que era trabalhar na obra de Deus. Mas lá dentro do coração algo queimou, assim, que as prioridades elas foram, tipo, invertendo. O futebol foi saindo e o desejo pela obra de Deus foi entrando. Foi algo assim que, conforme eu fazia dia após dia, foi crescendo dentro do meu coração. Sem pisar numa igreja.
sem precisar, não tinha frequentado nenhuma igreja ainda, não tinha falado com nenhum pastor, E sem, assim, sem congresso de jovens, sem nada, sem nada. nada. Foi algo. Ninguém colocou a mão na minha cabeça, acredito muito nisso, né? Porque a gente Sim, vive sim. isso hoje em dia. Mas assim, a experiência que eu tive foi uma chamada numa arquibancada de um estádio. Jogador foi lá pra arquibancada. Foi lá em cima da Deus arquibancada, te à encontrou lá. noite. Foi um encontro com Deus que eu tive lá na arquibancada. Assim, foi algo muito forte. E aí eu comecei a pensar, né, na possibilidade de não jogar mais bola para abraçar uma chamada que eu ainda não fazia ideia, assim, qual que seria essa chamada, para onde. É igual a chamada de Abraão, né? Tipo, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar ainda. A certeza da convicção, assim, da chamada dentro do coração batendo. O senhor sabia que era o certo a fazer, Só sabia mas como não que ia sabia o que ser. era. É, só não sabia o que era. É muito complexo isso. É, muito complexo. E a princípio, né, porque na época tinha muitos atletas de Cristo, né, assim, na fase, por exemplo, na época, o Kaká, por exemplo, né, depois ele acabou acontecendo algumas questões no meio do Sim, sim, caminho, sim. mas na época ele era o referencial, assim, Hum, de família, de um atleta e de alguém que servia a Deus, né. E aí, o que que eu pensei a princípio? Eu vou tentar unir as duas coisas, ser um atleta e vou servir a Deus. Tinha mais desejo pela obra de Deus do que ser atleta, mas assim, eu falei, não vou me precipitar na minha decisão porque não foi fácil chegar aqui assim, ser um atleta profissional. E eu consegui chegar. Só que no meu coração estava para mim tomar uma decisão. Assim, eu não conseguia conciliar as duas coisas. Eu entrava dentro do campo e assim, o prazer do futebol, o sonho, ser um atleta de seleção, um jogador de Europa, ter um salário grande. Assim, começou a se tornar algo superficial por causa daquilo que queimava dentro do coração, uma chamada de Deus que tinha nascido dentro de mim. E aí eu fiquei para tomar essa decisão: seguir a carreira ou abrir mão e abraçar a chamada. Com 20 anos de idade, o que fazer? o senhor era solteiro, não? Eu Era namorando? namorando, Ah, tava namorando. namorando, não era casado ainda, pelo Ainda não não. tinha responsabilidade com a noiva, né? Não. E namorando, e aí. E esse escolher o quê? Lá você tinha salário também, no em Alagoas ou não? Era um salário baixo? Já era Já bem era menor. menor. Isso, Ah, já era o senhor menor. abriu mão também já, meio que pra tentar sorte lá, né? Sim, sim. E aí agora você tinha que decidir continuar a carreira ou parar, né? Complexo, hein? Complexo. Você com 20 anos de idade. E aí começou a pesar algumas coisas, assim, que eu comecei a me lembrar, né, que eu comentei aqui da história do meu pai, né, do sacrifício que ele fez, que ele queria que eu chegasse, a possibilidade de comprar uma casa, um carro, uma casa para eles, né, em um outro lugar, assim, mais confortável. Não era só seu sonho, né? E não era só meu sonho. E aí essa possibilidade começou a crescer, rapaz, e eu fiquei 5 meses em Alagoas, né? De dezembro, ali, finalzinho de dezembro até o mês de abril, que foi onde terminou o campeonato alagoano. Pré-temporada e temporada, né? E o E campeonato? campeonato. E aí todo dia começou a aumentar aquele desejo de orar e ler Bíblia, todo dia, todo dia, todo dia. Aí incendiou no coração a chamada de Deus. Aí eu liguei, né? Até liguei pra minha mãe na época que ela congregava onde ela congrega até hoje, que é lá no Jardim Paranapanema. Aí eu falei pra ela, mãe, quando eu chegar em Campinas, eu vou na igreja aí com a senhora. Meu Deus. Falei, eu vou na igreja com a senhora. Falei com meu pai, eu falei, pai, eu tô pensando que o futebol chegou ao meu fim. Com 20 anos de idade, pendurar a chuteira, né? O pessoal pendura com É. 35. E Daí ele você já pensa, pisou lá, né? Porque tem a molecada que não chega, beleza. sim, Mas você sim. tava lá, era uma realidade pra você. Já Podia tentar tinha. outro time. Já tinha realizado meu sonho, né? De ser É. um atleta de futebol profissional. E aí foi exatamente o que aconteceu. Quando eu voltei de Alagoas no mês 4, no primeiro culto que teve no Jardim Paranapanema, eu fui. O pastor Reginaldo Domingos me abraçou e dali eu não tive mais desejo de sair, sabe? E aí o coração incendiou, aquela certeza que Deus tinha algo para poder realizar na minha vida. 4 meses depois já estava batizando nas águas, né? Foi dia 2 de agosto de 2009.
Foi quando eu batizei nas águas lá no nosso templo central. E dali eu fui deixando as coisas acontecer, né, de uma forma natural para entender que era um chamado exatamente, qual que era esse chamado que Deus tinha na nossa vida, né? Então, assim, foi pendurar a chuteira, abrir mão de tudo, né, de um sonho que não foi fácil chegar para poder abraçar aí essa vocação aí, com 20 para 21 anos de idade ali. Nossa, é impressionante. Eu nunca tinha ouvido alguém falar assim, ainda mais sendo. Porque quer queira, quer não, ainda tinha chance de você tentar continuar, ir pra cima, né? Mas não. Você sentiu um chamado sem você saber o que era chamado. Esse que é complicado, assim, né? E interessante, né, que quando nasceu o projeto do livro também, assim, nasceu uma semente no coração quando eu abri mão da carreira. De um dia eu ia escrever um livro. Um dia eu escrevi um livro. E aí, com o passar do tempo, Deus me deu até o tema, né, deste livro aí, que é onde conta, assim, até mais detalhes a respeito dessa vocação. E aí, imagine só, eu voltei, eu não tinha profissão, eu precisava de dinheiro. Aí eu me lembro, rapaz, que eu fui vender trufa. Ô, louco. Peguei uma bolsinha térmica, comprei trufas, né, para poder sair pelas ruas vendendo. E assim, para um jovem de 20 anos que até dias atrás estava andando de avião, ficando em bons hotéis, aparecendo na televisão, jornal, dando entrevista, né, aquela possibilidade de chegar em clubes grandes, agora pegando a bolsinha de trufa para poder ir vender, bater nas portas das casas e lá no centro da cidade. E o pessoal falava pra mim, não, Ezequiel, volta pro futebol, dá pra você jogar futebol até os seus 35 anos, depois você vai servir a Deus, né? Você vai abrir mão assim, de possibilidades financeiras gigantescas para acordar de manhã cedo, ganhar um salário mínimo, dois no máximo. Mas assim, a chamada é algo tão forte dentro da gente, né, no coração, que essas coisas elas são vistas como superficiais, assim. É difícil explicar É isso, né? difícil, é difícil. Que no jogo de xadrez, assim, de fora a gente parece que é melhor que quem tá jogando, né? Só que na sua vida quem decide é você. E normalmente você sabe o sentimento que tem naquela hora, né? Parece que é uma coisa que você. É decisão, é decisão. O pessoal. Hoje eu sou muito abençoado, por exemplo, na vida financeira, mas lá atrás eu decidi fazer teologia antes de fazer uma faculdade, uma contabilidade ou direito que tô fazendo agora. Sim. Mas foi uma decisão e nem explicava pra ninguém, não consigo explicar isso pra ninguém. Porque eu fiz isso. Sabe por que Muito que você fez pessoal, isso? né? Muito É muito pessoal, né? Muito pessoal, muito pessoal. pessoal. Eu tive um chamado, Deus mandou eu fazer e tá ótimo. Mas o senhor me impressiona muito, porque assim, você não foi aquele jovem criado, assim, você foi criado pelos pais crentes, né? Só que você não Sim. tava naquela rotina de igreja, você era um jogador, então, e tem um chamado lá na arquibancada. E pros seus pais, como é que foi quando você falou isso? Não quero mais. Minha mãe foi mais fácil de entender, meu pai foi um pouco mais difícil, A mãe né? tava orando. Minha mãe tá orando. Ê, tia, qual é o nome dela? Fátima, irmã Ei, Fátima. irmã Fábio, Deus responde oração, hein, irmã Fábio? Meu pai, ele resistiu muito, assim, né? Assim, você vê até os olhos lacrimejando, assim, por causa da decisão que ia tomar, né, na época. Bateu aquela tristeza, assim, muito grande no coração dele. Depois de alguns anos, ele chegou pra mim e fala, né? "Senhor, você tomou a decisão certa, né? Tô feliz pela sua decisão." Mas no começo foi mais resistente, né? E o interessante, né, que hoje minha esposa, ela sempre apoiou assim, A a decisão, decisão. Achou estranho no começo, né? ela Porque te ama mesmo, viu, cara? muito. E ela achou estranho, mas falou: vou te apoiar. Se você vai escolher isso, é isso que a gente vai fazer e eu tô com você, né? Então, assim, ela esteve do meu lado, assim, desde a da primeira decisão que eu tomei de abrir mão da carreira para poder abraçar. Aí eu fui para a igreja em 2009, passou no máximo um ano, mais ou menos, ela veio também para a igreja. E aí batizou, né? E daí fomos construindo aí uma história juntos ali, né? Mas a maioria das pessoas, assim, elas não aprovavam essa decisão que eu estava tomando, né? Era uma loucura, assim, tomar uma decisão como Olha, esta. gente, vou falar pra vocês, se tem uma história que exemplifica queimar as carroças, é essa aqui, ó. Deixar o despedir dos pais e queimar as carroças, exatamente essa. Deixar pra trás o sonho, a profissão, você lutou por aquilo
7, 8 anos direto da sua vida ali num estádio de futebol, num clube, e deixar de lado pra você seguir um chamado, é muito complexo. É muito complexo. E assim, hoje se passaram hoje 15 anos, né, dessa decisão que eu tomei. E assim, e nenhum dia sequer, por exemplo, desses 15 anos, eu me arrependi da decisão. Porque eu estava abrindo mão de um futuro, né, profissional, né? Com a Uhum. idade que eu estava, 20 para 21 anos. E nesses 15 anos eu nunca, assim, me arrependi. Falei, não, deveria ter jogado pelo menos um pouquinho mais para depois abraçar, né, o projeto que Deus tem na minha vida. Assim, nunca bateu arrependimento. Teve desafios, né? Desafios porque você abre mão da carreira e de repente você vê um amigo seu, né? Amigo seu foi lá e conseguiu comprar uma bela de uma casa, um belo de um carro, e aí você Passou de BMW, daquela ralando ali, buzinadinha. batalhando. E É. aí vem aquele assopro, né? Você poderia ter lá, tá lá, você tinha mais condição, tá até mais longe que ele. Mas aí a chamada queimava mais forte no coração, sabe? Então Deus tem Mas um em que hora o senhor projeto. viu que não dava pra conciliar? Quando, Porque quando eu entrava em campo, não dá pra conciliar? quando eu entrava em campo, assim, o coração não estava mais ali dentro do campo para a carreira. Assim, ficava algo como se queimando dentro do coração, assim, para se envolver por completo na obra. Meu Deus, é incrível isso. É algo assim que para quem vivia ali dentro, né, assim, o meu coração ele amava estar dentro de um campo jogando bola. Mas quando começou a acontecer essa mudança na minha vida, eu já não tinha mais coração para estar ali dentro. Era algo que você fazia, tipo, para cumprir uma programação, assim. Mas não era mais o prazer de estar. Meu Deus. Aí foi onde eu comecei a entender, assim, a voz de Deus e a direção de Deus para aquilo que Deus tinha para minha vida. Isso não é pra mim, você falou. Isso aí não é pra você, tipo. Não, não é. É, exatamente. Ali eu já entendi, não, que a minha carreira tinha finalizado ali com 21 anos de idade. E dali para frente seria uma nova história, né? O que vai acontecer, eu acho que o chamado é mais fácil você viver do que explicar, né? É. Principalmente nesses casos, assim, por exemplo, muito específicos. É mais fácil você vivendo ele do que você conseguir explicar mesmo para poder ser até compreensivo para quem tá ouvindo, né? Agora, assim, uma dupla a gente caminhar, depois a gente faz uma parte 2 aqui, não tem problema. É, quando o senhor sentiu qual era o seu chamado? Quando o senhor descobriu o seu chamado? Porque você tinha um chamado, até beleza? Uma convocação de Deus, atendeu essa convocação, mas quando descobriu sua vocação, né? O lugar que você devia estar, né? Porque qual que era a vontade de Deus para sua vida, pastor? Então, o primeiro desejo é estar na igreja, né? Que era assim, estar nos trabalhos, estar envolvidos, estar na oração, estar nos cultos, né? Foi uma coisa que eu sempre gostei desde o começo de estar presente em tudo. E ter um acompanhamento pastoral, eu acredito que facilita muito para a gente ser direcionado também naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque o pastor, normalmente, ele vai ter uma visão um pouco mais distante do que a nossa que estamos ali chegando, né? Às vezes como membros. Você enxerga 100 metros, o pastor já enxerga 2, 3 quilômetros. E a princípio, né, o pastor Reginaldo foi meu primeiro pastor. Ele, desde o começo, até mesmo antes de eu ser um líder, assim, trabalhando na frente da liderança, ele olhava para mim e falava: você vai ser pastor. E aquilo caía com uma paz no meu coração, sabe? De um dia estar cuidando de pessoas, de um dia estar trabalhando na frente da igreja. Tanto é que depois que eu comecei a sair algumas vezes para ministrar, eu saía, assim, eu tinha alegria também em cumprir alguns compromissos, mas sempre quando eu tinha oportunidade, eu estava conversando com a minha esposa. Eu falei: ó, é gostoso cumprir essas agendas. Mas no meu coração bate aquele sentimento que um dia a gente vai estar na frente de igreja, cuidando de pessoas. E ela sentia a mesma coisa, falou: é verdade. Essa é a nossa chamada, essa é a nossa vocação. Então sempre aquele sentimento, né, de um dia estar trabalhando, cuidando de pessoas, estando na frente de trabalhos, né? Aí Você começa como sabia que nasceu para isso? começa como líder de jovens, né? Você cuidando ali dos jovens, né? Então você vai tendo seus primeiros
desafios ali na Meu frente da Deus, e é mocidade. desafio, Que grande gente. desafio. E é desafio. Joga uma benção, né? Joga uma Realmente. benção. Um abraço aí, setor de Florença. Coisa boa. É coisa boa. Você perde umas horas de sono, né? Mas faz É, parte, né? é. Aparece muita coisa, o jovem, mas ele te prepara muito bem. Quando você pega cargos de juventude e adolescentes, eles te preparam para a vida, para o ministério muito bem, né, pastor? Prepara. Acho que a maioria dos pastores, né, dirigentes que estão, né, tendo a oportunidade hoje de pastorear, eu acredito que passaram pela fase de ser líder de jovens, né? Trabalharam com jovens ou com Precisa, adolescentes, né? né? Que te dá uma bagagem muito grande. Então, é sempre aquela certeza, né, de um dia estar na frente de igreja. A gente não sabe quando exatamente que vai surgir essa oportunidade, quando que vai ser, mas aquela convicção, né, de um dia a gente vai estar na frente de algum trabalho, cuidando de pessoas ali, né, na frente de uma igreja. Assim, eu sou pregador, pastor, e para mim, e eu acho que o meu chamado tá voltado mais para esse lado evangelístico, pregar a palavra, porque eu me sinto assim, quando eu tô naquele púlpito ali, para mim podia durar, sei lá, 1.000 horas que eu estaria ali pregando, pra ficar Sim. tranquilo. Por isso que a gente demora para entregar o microfone, pra galera que não sabe disso. É, porque pra gente é nosso chamado, agora ali pulsa, meu coração pulsa quando eu tô ali em cima. Parece que é Deus falando pra mim, eu te criei pra isso, tipo assim, você foi programado pra isso, entendeu? Você vai fazer isso muito bem feito, entendeu? É igual você colocar uma Ferrari numa pista de corrida Sim, e acelerar sim. no máximo, você É, fala, ela foi criada pra andar rápido. sim. Mas, e o senhor sente isso quando tá pastoreando? Eu amo, né? Tá naquele ambiente ali, na frente da igreja. E uma coisa que eu costumo falar, né? Às vezes vem essa lembrança que o bom é você viver no centro da vontade de Deus, sabe? Fantástico. E você estando no centro da vontade de Deus, você tem muita paz para aquilo que você tá fazendo. E como eu comentei, eu saía para pregar, eu gostava muito, mas eu entendia que o centro da vontade de Deus para nós, assim, em breve, ou, né, em breve, assim, dentro da nossa perspectiva, poderia ser 5, 10, 15 anos, seria estar ali, né, cuidando de uma igreja. Então, assim, tá no centro da vontade de Deus é o melhor lugar que a gente pode estar, né? Então, quando a gente está ali exercendo aquela função, né, eu ainda tô novo, né, nessa função pastoral, que é a primeira igreja que nós assumimos foi no dia 17/7, lá na congregação do Bosque das Palmeiras. Então, De que ano? de 2021. Ah, faz tempo, vai fazer É 4 anos, três 3 anos, anos, três três anos. anos e alguns É. dias aí, né? Então, assim, ainda a gente tá começando ainda dentro dessa função Pô, mas 3 anos pastoral. é ano, hein? Posso falar pra você, no pastorado? Já tem Ixi. alguns aprendizados aí, algumas experiências, né, que a gente vai aprendendo. Mas, assim, desde da primeira igreja que a gente assumiu lá, a gente sentiu muita paz no coração, né, para aceitar o convite e assumir esse trabalho. Então, estar no centro da vontade de Deus é o melhor lugar que a gente pode estar, né? E estar ali é uma coisa que a gente ama, se alegra em poder exercer, né? Minha admiração à irmã Dayara. Dayara, a irmã Dayara, porque ela começou namorando um jogador de futebol e acabou com o pastor. É. É complexo, pastor, é E nisso complexo. nós estamos há 18 anos juntos, né? Olha, 18 anos. De 2006, né? Quando a gente começou o namoro, em 2012 a gente casou, né? Então, 12 anos casados aí. E gente, dificilmente é muito complexo, porque ela te conheceu fora da igreja, depois você era um jogador, abandonou, virou pastor, ela tava com você, virou cristã, ela virou cristã também, e hoje você é um pastor e ela é sua companheira, um sim, ministério talvez mais difícil de qualquer carreira de atleta, porque isso requer muito sacrifício, deixar de lado muitas vezes o momento que vocês têm junto, o tempo com a família, pra estar ali cuidando de outras pessoas, né? sim. E pra mim o trabalho mais, como eu posso dizer, mais admirável que eu conheço é o pastorado. O Pastorado pastorado. E você casar também, principalmente, né? Isso a gente aconselha, né? Jovens. E principalmente quando existe um chamado de Deus, né? Você casar certo te ajuda muito, porque principalmente o pastor, no caso também, é a família dele que entra no chamado, né? Ele não entra sozinho, porque se fosse no caso para mim estar sozinho hoje, eu não conseguiria estar exercendo o ministério da maneira que Deus tem, né, abençoado, né, os trabalhos que têm sido realizados.
mas a esposa, ela é 50%, alguns dizem 60% ali do ministério. E eu louvo a Deus também pela vida da minha esposa, porque ela também abraçou o chamado, né? Então a gente estamos trabalhando juntos aí dentro dessa vocação pastoral, né? Então, e as filhas estão vindo aí, já estão acostumando também o que essa Então, vida embalo, né? pastoral abraçou juntos aí. E aí estamos trabalhando para Jesus, né? Tem sido uma benção, né? Uma benção mesmo. Eu tenho admirado essa leva de pastores novos. Tem o senhor, o Glauco tá no Paranapanema agora também. Sim, Esses pastores aí dos 30 e pouquinho. Até tem menino mais novo agora, né? A gente tem no ministério, eu admiro demais. Eu tô com 31 agora, mas eu não penso muito, não. Os pastores têm que conversar, eu já dou aquela fugida, porque eu sinto que o meu chamado é mais evangelístico mesmo do que pastoral mesmo. sim. E é um desafio enorme, um desafio enorme. Entre aspas, morro de medo, porque eu sei que eu admiro muito quem faz isso, né? Mas tem que ser muito homem, assim, tem que estar muito pronto para fazer isso, pastor. Porque que ministério, que chamado. Nossa, eu digo, eu admiro muito. Dos ministérios da igreja, quando eu olho assim, um pastor de igreja, meu Deus, é fantástico isso. É fantástico isso. Todas as funções assim na obra de Deus, elas são de muita importância, mas eu vejo que a chamada pastoral, né, o peso que existe sobre essa chamada, eu acredito que eu não enxergo outro peso maior, né? Difícil. Não um peso de um lado ruim, mas assim pela responsabilidade que é como essa função, né, pastoral, porque você cuida de algo que não é seu, né? Você cuida da igreja, você cuida da noiva de Cristo. Então, assim, ela te exige muito, né? É a honra, né, que é carregado com a responsabilidade ali de estar na frente de uma igreja, né? Seja ela de 50 membros ou seja ela de 500 membros, ela tem a mesma importância, A porque mesma importância. tá a noiva de Jesus ali, né? E como é o senhor, assim, sentiu os desafios da questão profissional, depois deixou o futebol? Porque o futebol era uma faculdade, teoricamente. Você Sim, ficou 20 anos da sua vida para se tornar um jogador. E aí você troca a profissão, né? Porque você tem que trocar do dia pra noite. Isso aí não tem sim. preparação pra trocar a profissão, né? Como é que o senhor lidou com isso e depois que vendeu as trufas, como é que foi? Aí começou a se encaminhar para outras áreas. Sim, e assim, hoje, né, com a idade de 36 anos, que assim, eu tenho me despertado mais para um aprimoramento mesmo profissional, para poder aí ter uma formação que vai me ajudar assim a continuar exercendo a minha chamada, né, a chamada pastoral, e também estar exercendo aí uma profissão que dá para conciliar as duas coisas. Eu converso, né, que alguma das coisas que talvez possa ser que eu tenha falhado, mas assim, por um lado bom, foi querer estar só envolvido, por exemplo, dentro da obra de Deus, né, que não é algo ruim, mas eu não me atentei para poder me preocupar em ter uma formação também profissional ali que em outra área que eu conseguiria exercer ela para poder trabalhar para Jesus e trabalhar dentro de uma outra profissão. Hoje eu tenho me preocupado mais com essa questão, né? Não jamais pensando, né, em retroceder dentro da vocação, mas uma profissão que vai me facilitar, né, Pode continuar. conciliar também. Conciliar também, né? Conciliar É também. importante essa, mas a gente tem para isso, pastor. Cada um tem seu tempo. Eu senti isso já. Sim, A gente vai vir depois dos 30, igual o senhor vai se preparar para alguma coisa. Tem gente que vai começar mais cedo. Mas eu sinto que tem um tempo para tudo, né? E Deus sim. nunca desampara ninguém. Isso aí eu reparei já. Muita gente abençoada. E você pode parar para ver. Tem muito jogador de futebol que depois que largou a carreira, definhou, né? Então hoje o Sim, senhor, apesar de não ter continuado essa carreira, é um homem hoje com a família estruturada, uma esposa do seu lado, né? Que não vai te largar por sim, causa de dinheiro, porque ela sim. escolheu estar com você no ministério hoje, duas filhas abençoadas. Isso não tem preço, isso aí o dinheiro não compra. É, Isso aí, né? Longe de uma depressão, longe de uma. Tudo isso que eu, assim, não é só o dinheiro, né? Isso aí tem não muito mais é. coisa por trás, É. muito mais coisa por trás. Riqueza, né, que a gente tem, né? Ter Deus na vida, né? E ter uma família é uma das maiores riquezas que um homem pode desfrutar, né? E graças a Deus a gente tá tendo esse privilégio de desfrutar disso, né? Ter Uma Deus e ter benção. uma família ali com a gente ali. A gente se torna completo, né? Se torna completo. Chegar em casa agora, ter o abraço Ah, das crianças, né? Isso é muito bom, isso é muito é bom. maravilhoso, né? Maravilhoso, né? Eu sempre quis ter uma filha menina porque eu achava mais carinhosa, né? E quando ela me abraça, me beija agora, nossa, o coração não aguenta, viu? São muito apegadas, né? As As meninas minhas são muito com os apegadas. pais ali. Ela abraça, papai, como você é fofinho, e te Sim. amo, me beija. E isso é muito, porque, assim, isso o dinheiro não paga. Não Isso aí, paga.
aproveitar nesses momentos. Daqui a pouco elas vão crescendo, muda bastante, mas assim, é aproveitar. Isso é uma riqueza que Deus nos proporciona, né? É alguém pelo qual você daria a vida mesmo, um filho. Esses Depois de... momentos com a família, né? E, inclusive, falando de família, por exemplo, a gente tentou, né, ter filhos por 2 anos, quase 3, né? E dificuldades até dentro dessa área da... fizemos exames, né? Minha esposa com a dificuldade de poder gerar filhos. E a gente tinha o sonho, né? Que era ter filhos, né? Inclusive, nós temos um projeto, né? O projeto era ter 2 filhos e futuramente, né? Se Deus nos der uma condição financeira, adotar uma criança. Que top. É algo que a gente conversa já faz assim um pouco mais de 10 anos sobre essa possibilidade, né? Então, mas aí tinha dificuldade de ter a primeira, né? Não estava tentando, não estava conseguindo, e tal. E olha só como que aconteceu na nossa vida o nascimento da nossa primeira filha. Eu estava ministrando uma aula da Escola Bíblica Dominical. E a Escola Dominical falava sobre milagres. E aí eu ministrando a aula, fui para a finalização dela e Deus me deu inspiração para no final orar pela igreja. Falar, Deus, nesta manhã aqui, né, Deus está liberando milagres para a vida de pessoas aqui. Foi algo que Deus me inspirou na IBD, né? Chega a arrepia. Na IBD também tem milagres. Tem batido o Espírito Santo na IBD. E aí ministrei, orei, foi gostoso, encerramos aquele momento lá, né? E todo mês minha esposa fazia o teste de gravidez, porque ela sempre deseja, ela sempre se deu muito bem com criança, né? Ela tem essa vocação de estar próximo das crianças. Ela chega na igreja, as crianças querem estar perto dela, gosta de estar junto com ela. Ela tem esse imã, né, para criança. Mas aí não conseguia ter a nossa filha. Aí todo mês vai lá, teste de gravidez negativo. Teste de gravidez negativo. Aí um dos dias saímos da Escola Bíblica Dominical também. Aí passamos na farmácia, comprou o teste de gravidez. Aí ela foi fazer o teste de gravidez e ela me chamou. Eu estava na sala, só que o tom de voz dela foi diferente dos demais que ela sempre me chamou. Arrepiou tudo. Ela falou, vem aqui. Era que ela mostrou pra mim e tal, positivo. Na hora que ela mostrou o teste de gravidez, Deus falou no meu coração. Lembra da escola dominical? Meu Deus. Você ministrou milagres para as pessoas e uma das pessoas que foi alvo do milagre foi a sua família. E aí foi quando a gestação veio e nasceu a nossa primeira filha, né, Helena. Aí passou um pouquinho de tempo para ver a segunda, né? Agora o céu abriu mesmo, hein? Mas essa experiência muito marcante, né? Assim, de sinais que Deus foi nos dando, assim, dentro dessa, né, desse chamado, essas experiências que a gente vai levar ela pro resto da vida, né? Que sempre vai ser uma questão de edificação, quando a gente lembra, já vê o que Deus fez, o que Deus operou. E uma das coisas que aconteceu na nossa família foi essa também, assim, marcante. Quando passa por momentos difíceis, a gente lembra dos milagres que já viveu, né, pastor? Isso é interessante, né? Olhar pra trás e falar, não, já passei momentos piores que esse aqui e Deus me atendeu. Isso aí é muito bom, né? Marcante, né? Essas experiências, Deus é perfeito, né? Ele faz essas coisas acontecer na nossa vida, já sabendo o que a gente vai enfrentar lá na frente, né? Que vai servir de um combustível, de um renovo, né? De a gente lembrar, né? Que se Deus já deu vitória contra o leão, contra o urso, a gente se lembra dessas experiências para poder vencer Ele sabe de tudo, o gigante também, né? Isso ele sabe de tudo. Coisa boa. Pastor Ezequiel Palazzo. Gente, aqui é o livro do pastor Ezequiel, O Sonho do Homem e o Chamado de Deus, tá? Então você adquire, assim vai sair outra remessa, né, pastor? Vai sair. Tô em contato lá com o pessoal da editora lá já para fazer uma solicitação, né? Em breve vamos estar com ele em mãos aí. Da editora Lopes, pastor Jamiel, o Sonho do Homem e o Chamado de Deus, tá? Pastor Ezequiel Palazzi. Eu falei pra ele que eu vou querer um livro desse aqui depois, pra mim guardar lá comigo. E você, assim que sair, acompanha as redes sociais do pastor. Como é que é, pastor? Ezequiel Palazzi. Ezequiel Palazzi. Isso. Procurou lá, vai achar o pastor Ezequiel Palazzi. Gente, que história incrível, hein, pastor? Nossa, eu tô saindo aqui edificado demais. Isso aqui é melhor do que o dinheiro, melhor que ouro. Isso aqui muito bom demais pra gente. Amém, amigo. E eu espero que o senhor vá muito bem no ministério, continue sendo essa referência pros jovens aqui. O senhor é um homem de Deus mesmo. A gente tem visto isso no senhor, pelas redes sociais, acompanhando tudo isso. E a igreja se inspira no senhor, né? Manda um abraço pra galera, pastor. Deixa o último recado aí pra galera. Amém. E fala pro jovem seguir o seu chamado, pelo amor de Deus, pastor. Agradeço também, né, bom Diego, essa experiência que nós tivemos aqui, né, de estar falando um pouco da história de vida.
E quero desejar que a bênção de Deus também esteja sobre a sua vida, que vai ter acesso, né, a esta programação que tivemos. E você que tem um chamado de Deus, né, uma vocação sobre a sua vida, abrace, né, o chamado de Deus, porque certamente Deus tem grandes coisas para poder realizar na sua vida, né? E o melhor lugar para poder estar é no centro da vontade de Deus. Amém. Muito obrigado, pastor Ezequiel. Pessoal, até o próximo. Pega a sua xícara aí, pastor. Só levanta ela para lá, para a câmera. Até o próximo imersão aí, ó. Imersão, a superfície não é o bastante. Um abraço. Tchau, tchau. Deus Até a abençoe. próxima. Nossa, pastor, que história top.